Oi, boa tarde a todos. Estamos chegando aqui à nossa última palestra do dia da Semana do Audiovisual. E nosso convidado agora é Carlos Eduardo Eboli. Né? Ele é apresentador de programas esportivos lá do Sistema Globo de Rádio, Rádio Globo, Rádio CBN, e ele completou uma marca sensacional agora há pouco, são 20 anos à frente de um programa de rádio, o CBN Esporte. Então, é uma façanha, realmente é uma proeza que a gente comemora, não só esse tempo de permanência, mas de uma audiência fiel, constante, crescente, e isso é uma marca importante para qualquer profissional de comunicação. O Eboli também apresenta há 10 anos o 4 em Campo. É um dos apresentadores, mas ele acaba sendo ali aquele âncora principal, né, do 4 em Campo, um programa da CBN à noite, quando as pessoas trazem notícias e comentam futebol de uma forma muito descontraída. Além disso, também, ele participa ativamente do Sport TV, como comentarista, trocando ideias. E, além disso, eu tenho que confessar, é um grande amigo e uma admiração que eu tenho. Tá? Então, juntamente com os professores aqui que compõem a nossa Semana Audiovisual, Letícia, Cristina, Rafael, pelo menos são os que eu estou vendo aqui, e a gente traz também o Creso, que é da geração do Eboli. Mais ou menos começaram ali juntos, e o Creso é uma testemunha também dessa evolução do Eboli, né, de quem eu também tive muito orgulho por trabalhar. Bom, feitas as rasgações de seda todas, né, a gente vai começar com o próprio Eboli apresentando um pouquinho para vocês a trajetória dele nesse tempo de rádio e também de televisão. Boa tarde, galera. É sempre um prazer trocar essa ideia, bater papo com quem está agora criando, né, essa expectativa, já está se formatando, né, como futuro jornalista. E para mim é sempre um grande prazer, né, trocar essa informação, trocar experiência. Eu entrego e recebo muita coisa nesse tipo de bate-papo. Para mim é sempre muito prazeroso. Agradecer demais o convite do professor Mauro, professor de vocês, e meu professor também, na época de rádio, uma referência, grande Mauro Silveira, meu amigo Creso. Né? Creso é muito mais velho que eu. Está na mesma geração, mas ele é muito mais velho que eu, na verdade. Mas Creso é uma pessoa que faz parte da minha vida profissional, pessoal, então também é sempre muito... Ele não me convida, ele me convoca. Né? É sempre uma convocação por qualquer coisa que eu sou chamado para poder contribuir nesse universo acadêmico. Como disse o Mauro, eu estou há 20 anos apresentando um programa de rádio, eu sou um teimoso danado, né? Eu sou um resistente, quase que um Highlander, mas a gente tenta se reinventar, né? A cada momento, a cada novidade do mercado, e o mercado se modificou muito, muito. Da minha época para o que vocês vão encarar, é uma outra história, é um outro processo. Eu não estou aqui para ficar para determinar regras, muito pelo contrário, acho que as regras são outras. As regras do jogo hoje são completamente diferentes. O processo de formação de um profissional de jornalismo, as inúmeras vertentes que hoje existem, né, para você seguir uma carreira, seja no rádio, na TV, nas mais diversas plataformas digitais, com produção independente. Então, hoje vocês têm, na minha opinião, um leque muito grande de opções, e vale a competência, vale a criatividade, vale a oportunidade. Eu estou aqui para passar a minha experiência, né? E ao longo desses mais de 20 anos de Sistema Globo de Rádio, e eu comecei, como normalmente se começa, fazendo um estágio, o famoso pau para toda obra, né? Faz de tudo e vai colhendo as informações, vai aprendendo nos mais diversos setores da empresa. E pouco tempo depois já fui realmente me colocando no norte do esporte, né? E estou no esporte, militando no jornalismo esportivo há aproximadamente 20 anos, 21, 22 anos mais ou menos, praticamente só no jornalismo esportivo, apresentando programas e comentando também, né? Fazendo análise de jogos. O Mauro citou 2 dos programas que eu faço já há muito tempo na rádio,
o CBN Esportes, que é um programa dominical, um programa de variedade esportiva, não fica só focado no futebol, muito pelo contrário, abre uma caixa de ferramenta maior e analisa os esportes olímpicos, o universo esportivo, o que me dá muito prazer, o que, de uma certa maneira, formou o meu DNA no jornalismo esportivo. Né? Foi apresentando esse programa que eu tive a oportunidade de cobrir várias Olimpíadas, né? Desde 2004 que eu venho cobrindo Olimpíadas em loco. Desse ano, infelizmente, não pude, não tivemos a cobertura em loco em Tóquio, pelos diversos problemas, situações, a pandemia foi realmente uma situação que, financeiramente, principalmente, pegou, né, de jeito muitos dos veículos de comunicação, mas eu tive o privilégio, né, de cobrir em loco Jogos de Atenas em 2004, Pequim em 2008, Londres em 2012, logicamente Rio de Janeiro em 2016. Em 2000 já tive uma primeira experiência nas Paralimpíadas, uma experiência de vida e profissional fantástica, né? Fui até Sydney para acompanhar de perto a Paralimpíada, com uma ótima participação do Brasil. A partir daquele momento, o Brasil passou a ser uma potência paralímpica, virou a chave, o investimento passou a aumentar. A cobertura, é até curioso isso, já com um toque aqui, um episódio de experiência, nessa minha primeira cobertura internacional, que foi a Paralimpíada de Sydney, foi uma cobertura que ela foi crescendo no decorrer da competição, crescendo em atenção, em importância. Era um grupo limitado de jornalistas, e na medida que o Brasil ia conquistando suas medalhas, houve um crescimento de interesse e foi desembarcando mais jornalistas em Sydney, jornalistas brasileiros, para acompanhar a trajetória da delegação do Brasil, uma vez até que houve uma comparação, né? O desempenho da Olimpíada do Brasil não foi bom, o Brasil não conquistou nenhuma medalha de ouro nos Jogos de Sydney, e aí veio na Paralimpíada e veio aquela avalanche de conquistas, de histórias, de personagens maravilhosos, e isso já foi uma primeira experiência fascinante. Uma coisa que muito me atrai na apresentação de programas, na apresentação do CBN Esportes também, na apresentação de um programa de debate, como é o Quatro em Campo, e mais um debate de futebol, é um programa totalmente voltado para o universo do futebol, e eu sou um apaixonado por futebol, apaixonado pelo esporte, mas pulsa algo muito mais forte pelo futebol, por uma questão cultural, mas também sou um apaixonado por outras modalidades, já tentei praticar algumas, inclusive, né? Sou um esportista frustrado nesse sentido, mas o que me fascina nessa linha de conduzir um programa é contar histórias, né? É fazer grandes entrevistas, é ouvir grandes depoimentos. Isso me alimenta muito, e eu acho que isso faz parte da alma do jornalista, querer ouvir, gostar mais de ouvir do que falar. Eu aqui sou colocado para falar bastante, e prometo que não vou falar muito, porque eu quero aqui trocar ideia, né? Eu quero ouvir também de vocês o que vocês estão pensando a respeito dessa trajetória, disso que vocês traçaram como foco profissional, mas eu gosto mesmo de ouvir, de conversar, de presenciar grandes histórias, grandes personagens, porque são eles que constroem, que pontuam a história da humanidade, a história da sociedade. E grandes personagens fazem parte da história do esporte brasileiro, da história do esporte mundial. E é isso que eu gosto de fazer. E o que o programa de domingo me proporciona muito, esse exercício da conversa sobre vários esportes. No Quatro em Campo é o exercício da provocação, do debate, né? Que é uma outra fórmula que eu acho fascinante nos meios de comunicação, para qualquer veículo, para qualquer tipo de mídia, né? O debate é algo que funciona muito bem, a troca de ideias, né? E hoje a gente está às vezes refém, né, de uma intolerância, né, que não entende muito bem o diferente, que não aceita muito bem a opinião contrária. É muito salutar exercitar o debate, ouvir uma opinião diferente da sua, contra-argumentar, né, com boa base, com boas informações, né? Isso, eu acho que todo mundo cresce com um bom debate. Isso também me fascina, e eu acabo também exercitando isso no dia a dia na Rádio CBN e também na Sport TV, onde eu faço parte do time principal, do time fixo de comentaristas do Redação Sport TV,
que é um programa que, de cara, eu me identifiquei muito, né? E faço Redação Sport TV há mais de 10 anos. Tenho essa identificação porque é um programa que discute o papel da imprensa, muitas vezes, na nossa sociedade, né? A postura do jornalista, a credibilidade, veracidade dos fatos, a responsabilidade que nós temos. Eu falo nós, porque vocês já são colegas, já considero vocês colegas de profissão, né? Vocês estão ainda construindo uma personalidade nesse sentido, mas estão com esse foco. Então, exercer essa profissão, ela exige muita responsabilidade. E hoje, com esse tráfego tão grande de informações que existe, principalmente nas redes sociais, eu enxergo que, às vezes, essa responsabilidade se perde. Eu enxergo que, às vezes, o respeito se perde. E isso não pode ficar nunca longe do nosso radar como jornalista. E o Redação Sport TV, de uma certa maneira, me proporciona esse exercício, né? de discutir os assuntos, mas fazer uma autoanálise de como eu estou discutindo os assuntos, como eu estou encarando determinadas informações, como eu estou me posicionando. Será que eu estou sendo, em algum momento, desrespeitoso? Será que eu estou atropelando o direito daquele que está sendo analisado? Eu acho que isso é muito importante no nosso dia a dia. Então, nessas 3 frentes, eu acabo me alimentando, né? E, de uma certa maneira, isso ajudou a construir o meu DNA como profissional. E hoje, gente, cada vez mais me reinventando, tentando me reinventar, né? Diante das novas mídias, diante das plataformas digitais. A TV faz rádio, o rádio faz TV, todo mundo faz internet, esse bem bolado é todo mundo junto e misturado. E eu repito, independentemente do caminho, né, que você a seguir, que você adotar, você tem que ter um radar muito amplo. Não só estar antenado com o que acontece no mundo, você é um jornalista esportivo. Sim, você gosta do esporte, você vai cobrir esporte, mas você tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo, porque os universos se cruzam toda hora, né? E você tem que estar antenado também com o que acontece na parte da tecnologia, em acompanhar o público, onde o público está, para onde ele está migrando, como é que ele está te ouvindo, como é que ele está te lendo, né? Essa troca de informação diária com o público é fundamental, né? Quer dizer, hoje, devido ao fácil acesso à informação, todos têm muita informação, todos constroem opinião com muita facilidade. Você é contra-argumentado diariamente e tem que estar preparado para isso, né? Acho que é mais um desafio do jornalista de hoje em dia, saber muito praticar essa troca de opiniões, mesmo sabendo que a formação profissional, a formação de jornalista, te dá, muitas vezes, uma base melhor para lidar com determinadas informações, né? Eu acho que essa é a diferença de quem resolve dar notícia de qualquer maneira e de quem é jornalista e trabalha dando notícia, né? Você ter o cuidado em trabalhar essa notícia, saber o peso que tem essa notícia, a maneira como essa notícia pode repercutir, a maneira como ela pode mudar vidas, e isso envolve muita responsabilidade. Isso tem que estar no nosso uniforme diariamente. Mas, vamos lá, eu quero conversar com vocês. Éboli, antes deles entrarem, tem uma coisa que me chamou a atenção. No caso do CBN Esporte, ele está no ar, né? Praticamente ao mesmo tempo que os nossos alunos, esses particularmente que estão aqui, têm de vida. E isso é uma coisa muito interessante. E você, no início, falou de transformações do tempo que você começou até agora. Você poderia citar algumas dessas transformações, as que você considera positivas, aquilo que você acha que pode ter sido um retrocesso ou enveredado por um caminho que você não concorda? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Mauro, eu acho que a principal transformação é a transformação tecnológica, né? A maneira como você executa a sua profissão com as facilidades que você tem hoje para fazer isso. Havia, logicamente, que mais desafios, mais obstáculos para você fazer, por exemplo, uma cobertura internacional. Você tinha, talvez até, como é que eu posso falar, um acesso, acho que um acesso até mais claro, né,
de como atingir os seus objetivos, de como você chegar à sua fonte. Hoje, com o tempo, isso foi se perdendo, né? Devido à atuação, né, dos diversos atores desse universo do jornalismo em várias frentes, né? Eu acho que com as redes sociais, principalmente com as redes sociais, você passou a trafegar num universo mais amplo, né? Para você colher informação, para você chegar, de fato, ao que é verdade. Acho que os conflitos aumentaram, né? Devido, inclusive, a esse bombardeio de informações que existe hoje. Eu acho que a grande transformação foi essa. A gente tinha algo muito bem traçado. O manual era muito bem desenhado, né? Para você trilhar uma carreira, para você construir a sua carreira, para você construir uma matéria, para você apurar, para você divulgar. O tempo, inclusive, jogava mais a nosso favor, né? No início, o tempo era mais amigo, né? Hoje, o imediatismo ele se faz muito presente. E eu acho que essa transformação que envolve um tráfego muito grande de informações, de uma certa maneira, sacrificou o processo de apuração. Se eu tivesse que apontar uma grande mudança, hoje, infelizmente, alguns veículos de comunicação ou mídias que se colocam para dar informação, elas apuram a informação divulgando a informação, ou seja, o famoso trocar o pneu com o carro em andamento. O que eu acho perigoso, o que eu acho ruim, porque o erro está banalizado, a informação errada está banalizada. E não se tem medo mais de dar uma primeira informação, mesmo que seja ela equivocada ou não bem apurada, porque daqui a 5 minutos você vai apurar algo diferente, vai moldando a informação até chegar na versão final, mas tudo isso de uma maneira pública. E aí, a primeira informação que não foi devidamente apurada, ela já causou um estrago, ela já causou algum tipo de dano. Esse é um receio que eu tenho, um temor, por essa velocidade toda, né? De todo mundo querer dar a informação primeiro, todo mundo quer chegar primeiro, tanto os veículos oficiais quanto aqueles mais amadores, e nisso vira um bombardeio, em alguns momentos, resvalando seriamente na irresponsabilidade. Para mim, essa é a grande transformação que difere quando eu comecei para o que hoje existe, né? Dentro do próprio jornalismo. Eu acho que o tempo era mais nosso amigo, o processo de apuração era um processo com mais calma e, consequentemente, com um pouco mais de responsabilidade pelo produto final, pela notícia final que ia ao ar. O Cres vai fazer uma pergunta, antes, em cima do que você falou, só para não perder a viagem, essa relatividade do tempo. É uma coisa interessante. O que eu, assim, eu de longe, o que eu observo hoje é quando você tem pouquíssimo acesso aos atletas. Então, jogadores, no meu tempo eram jogadores, agora são atletas. Então, o que você vê, de repente, aquela sonora, aquela entrevista que eu quero dar na saída do campo, é que vai ser usada por todos os veículos. Então, no período curto que eu cobri futebol, por exemplo, era uma outra dinâmica. Para começar, a gente assistia o treino na beira do campo. Eu cobria um determinado clube lá na Gávea, então a gente assistia o treino, quando acabava, a gente entrava em campo e ouvia quem quisesse. Então, ouvia o Júnior, ouvia o Zico. Tá? Hoje, talvez, fosse restrito a ouvir o Lico. Então, essa relatividade do tempo. Então, você tinha a possibilidade de construir matérias exclusivas, de levar a sua reportagem para o ponto que você queria, mais pessoal. Não sei se vocês concordam, já que o Cres vai entrar agora também com a pergunta dele. Posso só fazer uma observação rápida? Hoje, outros atores entraram em ação, principalmente aqueles que têm o canal independente, os canais próprios nas mídias digitais, e muitas vezes esses acabam tendo algum tipo de privilégio das instituições por representarem uma manobra de interesse. E os veículos oficiais eles ficam um pouco mais de lado nessa cobertura do dia a dia. Mas, de fato, Mauro, a tua observação é perfeita. Você tem hoje uma blindagem muito grande, né, dos bastidores, do que acontece dentro de um clube de futebol.
Isso se aplica a várias instituições, né? Eu acho que mais atrás você tinha mais mecanismos para buscar a sua própria informação, para conseguir o que a gente diz, sua matéria exclusiva. Hoje em dia é tudo muito embalado e entregue meio que de uma maneira uniforme para todo mundo produzir basicamente a mesma coisa. A criatividade, o exercício da criatividade está até mais hoje, está até hoje mais difícil, né, para você ter uma matéria exclusiva. Creso. Mauro, bom, Éboli, pra vocês terem uma ideia, assim, o Éboli fez o nó da gravata no dia que eu fui casar. Então, assim, ele me levou na igreja. É essa a nossa intimidade. E eu queria rasgar algumas sedas antes de fazer uma pergunta para ele. A primeira é que, assim, é muito difícil você ser apresentador de um programa por 20 anos, né? E eu estava lá no primeiro programa, assim, tenho um grande orgulho de ver o que ele se transformou. Tem uma figura polêmica do esporte nacional, que uma vez a gente estava fazendo uma entrevista domingo de manhã, que falou assim, é para o Éboli, o esporte espetacular do rádio, que era o programa que o CBN Esportes era isso, porque o CBN Esportes faz uma coisa que o rádio não faz. Tênis na época do Guga, inclusive o Dácio Campos, que se retirou, ele habitualmente comentava no CBN Esportes, vôlei, né? Então, assim, se você quer uma variedade de informações, sair desse castelo do futebol, né? Que também é uma coisa que fala muito alto para mim, mas se você quiser sair, o CBN Esportes é um caminho para você ter outras informações, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Éboli, que é assim... desculpa, a melhor de todas. Uma vez eu estava querendo fazer uma entrevista num programa que eu apresentei, estava tentando falar com o Gustavo Kirten. Aí liguei para a assessoria do Gustavo Kirten, né? Aí ela virou, eu não liguei, a produtora ligou. A produtora devolveu assim para mim: olha, desculpa, mas assim, no rádio a gente só fala com o Éboli, a gente não fala com mais ninguém, não fala nem aqui em Santa Catarina a gente fala. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí eu disse, mas ele é meu amigo, será que não ajuda? E tal. Mas ela não consegui fazer a entrevista com o Gustavo Kirten. Mas eu queria te fazer uma pergunta, estranho te chamar de Éboli, mas vamos lá, Éboli, que é a seguinte, cara, como é que é essa realidade das redes sociais na hora de você dar opinião? Isso como é que bate, assim, porque, cara, você fala um negócio no rádio, pancada. Você participa do redação, se você dá uma pancada, por exemplo, falar mal de um co-irmão carioca, vai vir todo mundo dizendo assim, que é um absurdo, que não sei o quê e tal. Como é que bate na pessoa física e como isso influencia no fazer do jornalista, essa perseguição que se sofre ao se dar uma opinião, ainda mais num assunto como esse, futebol? Então, Creso, aquilo que eu falei, né? A gente esbarra hoje muito numa certa intolerância, né? E isso está totalmente presente nas discussões de futebol, porque você tem um ingrediente que intensifica e que aumenta o tom, que é a paixão, né? Mas hoje o desrespeito está muito grande. Eu confesso que, em alguns momentos, para mim, é bem complicado lidar com isso. Em outros, eu dou um refresco de rede social, às vezes eu preciso me retirar um pouco, não alimento, depois eu volto para o jogo, porque em alguns momentos é bem agressivo, né? O retorno ele é bem agressivo. Lógico que tem o retorno prazeroso, tem o retorno construtivo, tem a crítica que te puxa pela consciência, porque a partir do momento que você está todo dia dando opinião, uma hora você vai dar uma escorregada, uma hora você vai errar no tom, uma hora você, mesmo não querendo, vai usar um termo que pode parecer indelicado. Né? Não somos infalíveis, né? E estamos expostos a essa situação. E o importante é você reconhecer
Fala, não, realmente, aqui não foi legal, aqui o meu tom não foi adequado. E aí o ideal é que publicamente você reconheça isso depois. E se for necessário pedir desculpas, peça desculpa, não vejo problema nenhum. Aliás, é uma transformação boa, voltando até a outra questão do Mauro, eu acho que essa é um lado bom, né? Que o jornalismo também, ele hoje ele não tem medo de pedir desculpa. Tá? Foi-se a época da voz que ecoava, dando a notícia, e era uma voz infalível. Né? Dali, aquilo que ele estava falando era a regra absoluta e todos devemos seguir, mesmo que ele estivesse falando a maior besteira do mundo. Né? E isso não existe mais. A informalidade que hoje faz parte, e eu acho muito importante, né, que o cenário seja mais informal do que formal, a informalidade hoje nos dá liberdade para reconhecer, voltar atrás, falar de um erro, corrigir e seguir adiante, com responsabilidade. Mas esse retorno que a gente tem nas redes sociais, principalmente nos momentos de opinião, ele varia muito. Ele vai da agressividade ao carinho, à troca legal, construtiva de informação, mas eu confesso que existe hoje uma parcela muito grande de retorno agressivo. Eu já fui perseguido por torcida organizada de Corinthians, torcida organizada de São Paulo, torcida de Vasco, e tantos outros. Entendeu? Eu não vou falar aqui, se vocês quiserem eu falo, mas eu não vou falar agora aqui o nome do meu time. Mas eu já fui xingado por todas as torcidas. Isso é até bom, porque quando eu sou xingado pelo torcedor do meu time, significa que eu estou, então, beleza, estou com credibilidade. E determinadas reações agressivas que muitas vezes são desencadeadas, impulsionadas por dirigentes, também eu acho bom, né? Porque se eu critiquei o dirigente e ele sentiu, em alguns casos, a ira do dirigente é uma chancela de credibilidade, dependendo do dirigente, né? Então, esse retorno, Creso, ele é imediato e ele é pancada. Essa troca imediata, às vezes, vem cercada de muita agressividade, de muita violência, tentativa de intimidação, porque o torcedor, de um modo geral, ele tem um sentimento de que só ele pode falar mal do time dele. E nem sempre você está falando mal, você está fazendo uma crítica técnica a respeito da equipe, a crítica técnica a respeito de um jogador. Mas ele considera que isso é falar mal, isso é diminuir o time, diminuir o clube, diminuir o jogador. Eu lembro, recentemente eu fiz uma crítica, que eu até acho que usei um termo pesado demais, para o Alexandre Pato. Mas foi uma crítica baseada na parte técnica. Alexandre Pato, para quem não conhece, jogador de futebol, jogou na Europa, foi muito cedo para a Europa, foi lançado pelo Internacional, um cara que figura muito nas redes sociais e no noticiário de festas, de acontecimentos sociais. Casou com a filha do Berlusconi. Exatamente. Então, ele está sempre ali, né, no burburinho. E numa segunda passagem no São Paulo, ele, no meu entendimento, ele não foi bem, não estava indo bem. E eu sempre tive muitas dúvidas a respeito da real capacidade do Alexandre Pato. Ele não se firmou, não chegou a ser um grande jogador de seleção brasileira. Ele não foi, eu acho que não aconteceu. E eu fiz esse tipo de crítica. Não lembro na época o termo que eu usei, mas foi um termo que pode ter resvalado um pouco assim em alguma coisa de desrespeito. Eu não sei se eu falei que ele é uma, não falei farsa, mas algo semelhante. E aí a torcida do São Paulo que defende o Alexandre Pato foi muito forte em cima de mim. Fizeram uma campanha, né? Torcida organizada, uma campanha, vamos excluir o Éboli do universo. Eu falei, tá bom, o que eu posso fazer? Depois eles queriam excluir o Pato do universo, porque o Pato de fato não jogou nada e foi embora do São Paulo. E eu acho que eu tinha um pouco de razão. Mas só para vocês terem uma ideia do quanto esse embate é constante e hoje, infelizmente, resvala muito na agressividade. Que é o que a gente vê no dia a dia. É o que a gente vê numa discussão de trânsito, é o que a gente vê no ambiente de estádio. No ambiente de estádio ele já foi muito mais saudável. Acho até que em alguns estádios, em alguns momentos, você consegue ter até uma coisa mais familiar, mas em função
das características do estádio, né, preço de ingresso, mas mesmo assim, não é nem questão financeira, não, porque as pessoas se transformam. A pessoa pode ter a melhor formação do mundo, pode ter a melhor educação assim, acadêmica do mundo. É muito comum a transformação quando pisa no estádio de futebol, e essa transformação muitas vezes está ligada a uma agressividade que se reflete também no dia a dia, na troca de ideias nas redes sociais. É como se estivesse no trânsito, né? Tem aquela mudança de comportamento assim, incompreensível. Eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, a gente nota, não só no mercado, mas na própria academia, na faculdade, um número muito grande de mulheres que se interessam sobre futebol, mas inclusive profissionalmente, aqui na nossa faculdade de comunicação, no nosso curso, demonstrando muita vontade de ingressar nesse mercado. E sempre foi um nicho, um gueto masculino por excelência. A gente já pode dizer que essa realidade mudou? Mudou bastante, mudou bastante. Ainda prevalece, né, os homens estão prevalecendo, mas você tem hoje uma presença muito grande, ainda bem, né, porque eu acho que hoje há uma consciência de que o mais importante é a formação, é conhecimento, é a informação, é a maneira como aquela pessoa se preparou. Mas não foi um caminho fácil. Não. Você testemunhou essas transformações? O futebol sempre foi um clube do bolinha. Sempre foi. Sempre foi um universo, e até hoje é um universo machista. Até hoje é um universo machista. Eu percebo muito controle nos sentimentos, mas ainda há um sentimento no ar de machismo, né? O que há um controle, porque a fiscalização está maior e o contra-ataque também é grande. Então, que bom que a fiscalização é maior, né? Então, você tem que ter esse cuidado mesmo. Na medida que você começa a ter muito cuidado, você vai aos pouquinhos mudando também seu pensamento e vai se reconstruindo como ser humano. Mas, sim, inclusive, a CBN, né, ela foi uma das primeiras rádios no Rio de Janeiro a ter uma abertura maior para mulheres fazendo parte da equipe de esportes, né? A gente, lá atrás, a Thaisa Bravo, a Thaisa que hoje trabalha na FIFA, a Aline Falcone trabalhou com a gente na CBN, hoje está como produtora no Sport TV, a Camila Carelli ainda está na rádio, inclusive está à frente, né, de uma quase editoria de futebol feminino, o que é muito bacana, muito importante, né? A Ana Thaís Matos, que hoje está na TV, também começou na rádio, e tantas outras, né? A TV, né, cada vez mais abraçando as profissionais mulheres na reportagem, no comentário, na narração e na apresentação. Isso mostra como o mercado se abriu. Porque, infelizmente, o que era muito comum era botar mulheres com o estereótipo da sociedade de mulher bonita na apresentação de programa, né? Onde ali ela fazia uma condução, mas não podia colocar em prática o conteúdo, de fato um conteúdo, um conhecimento. Era muito mais uma apresentadora, né? Uma pessoa que vai lá, liga as pontas, chama repórter, chama comentarista, mas é uma coisa muito mecânica e muito associada ao estereótipo feminino de beleza, né? O que, no meu entendimento, dava espaço, mas não preenchia o espaço de maneira adequada. E hoje o que a gente vê é a mulher jornalista preenchendo todas as funções do jornalismo esportivo, né? Como repórter, como apresentadora, como comentarista, e a grande barreira que está sendo vencida é na narração esportiva, porque a voz do homem ainda é algo que está muito no automático de quem acompanha, né? A preferência ainda é a voz masculina narrando uma partida de futebol, de vôlei, de basquete, assim por diante. E as TVs estão quebrando isso, né? O rádio ainda não quebrou. As TVs estão quebrando isso.
outras mídias estão se apresentando. As plataformas digitais também estão dando espaço para isso. E o que a gente está vendo é o talento se desenvolvendo, né? Sendo homem ou mulher, o talento está se desenvolvendo e está contribuindo para a evolução da profissão. Então, acho que é um aspecto muito positivo, sim, hoje, é a abertura total do mercado para quem é competente. O Creso levantou a mão, só para não perder essa sequência das mulheres, só queria te perguntar, você falou da agressividade, você mesmo foi vítima dessa agressividade das redes. Essas redes são mais agressivas com as mulheres ou o tratamento é o mesmo? São mais agressivas, sim, e aí porque vem o toque do machismo, né? Quer dizer, que se faz muito presente no universo do futebol, principalmente. Então, o machismo acaba pontuando e intensificando parte dessa agressividade que é destinada às profissionais, às mulheres. Sim, eu acho que ainda há um olhar de o que você está fazendo aqui. Muita gente, infelizmente, pensa assim, né? Quem é você para estar aqui conversando sobre futebol? Vai fazer outra coisa. Você não pode, não aceito você falando sobre futebol. Mas fazer o quê? Creso. Ebony, como é que você vê? Você acha que hoje o futebol e o esporte em geral ele acaba tendo uma cobertura? A CBN eu sei que não, mas olhando assim em geral, você acha que o esporte hoje ele tem mais uma cobertura voltada para entretenimento do que para jornalismo? Assim, criticar o produto. Não vou falar mal do campeonato, porque o campeonato é produto, então, assim, não vou falar mal. Não vou. Você vê que tem um pouco de mistura, assim, que o fato do entretenimento, de ser entretenimento, muda um pouco a dinâmica do trabalho? Eu acho que hoje o tom está mais crítico, Creso. Eu acho que no passado a visão era muito maior de entretenimento. No passado, o compromisso com a festa do esporte, com a festa do futebol, o compromisso com as instituições, né, que mandam no futebol, esses laços eram mais fortes. Havia um comprometimento e isso impedia uma linha mais crítica dos problemas. Eu acho que hoje tem uma liberdade maior. Eu acho que a linha editorial hoje está maior, está mais aberta. O compromisso comercial sempre vai ter. Isso aí não adianta a gente querer pintar uma coisa que não existe. É negócio. O jornalismo é um serviço, mas ele é um negócio, movido por uma série de parcerias comerciais e tudo mais, que ajudam os veículos a pagarem suas contas e se manterem vivos, né? Então, é lógico que você vai ter ali uma certa preocupação em não depreciar, né? Em não desvalorizar demais o produto, né, no qual você está investindo. Mas a veia jornalística, a liberdade editorial, eu acho que hoje está maior, cara. Deixa eu te fazer... Eu, na CBN, eu nunca tive problema para fazer críticas à administração do futebol brasileiro nas suas mais diversas esferas. Nunca tive nenhum tipo de recomendação de não pode isso, não pode aquilo. Quando na TV, nunca chegou nada explícito para mim, né? E hoje vejo, inclusive, nos mais diversos programas do Sport TV, que é do Grupo Globo, uma linha mais flexível, de uma liberdade maior para fazer determinadas críticas, mesmo sendo em cima de produtos que fazem parte da grade de programação da TV. Deixa eu fazer uma pergunta, então, também. Desculpa, Mauro, tomei aqui, mas vou jogar uma casca de banana. Pode nem ser. Dentro dessa cobertura do entretenimento, assim, claro, tem a liberdade editorial, pode se criticar e tudo, mas tem uma inserção grande de ex-jogadores como comentaristas. Sim. Né? Como é que você acha que isso enriqueceu a transmissão
E como é que você acha que isso pode, de algum tempo, de alguma forma também, tirar o espaço de jornalistas para comentar? Então, vamos lá. Sem citar nomes, Sem citar nomes, claro. por favor. O que eu percebo? Eu acho que ainda há uma falha na formação, na transição do boleiro para formador de opinião. Tá? Eu acho que o ex-jogador ele tem muito a acrescentar. Ele tem uma experiência de campo, uma experiência de ambiente de futebol e até o privilégio de ter fontes maior que um jornalista. Até pelo que o Mauro falou há pouco, hoje a gente vai para um caminho, a gente é jogado por um caminho oficial. Está muito difícil driblar o oficial. Né? É uma coisa padronizada. Né? Hoje você consegue driblar o oficial se você estabelece algum vínculo de interesse com a instituição. Aí não é jornalismo. Aí é outra coisa. Tá? Aí é outra coisa. E o ex-jogador, ele tem naturalmente, por uma vivência, pela carreira que ele construiu, ele tem facilidade de ter um trânsito mais fácil. Então, o que eu acho? Aí falta você formar esse ex-jogador, formar com a cabeça de jornalista. Formá-lo no sentido de estabelecer para ele responsabilidades, estabelecer para ele conceitos, formatar até a maneira como ele deve se dirigir ao público, fazer ele entender o peso que tem a opinião, o peso de uma informação que ele pode estar dando. Estou dando uma informação aqui de bastidor. Então, será que ele tem a noção de que essa informação que ele tem é dessa maneira que ele tem que dar? Será De que alguma forma você está pensando no Juninho Pernambucano? Não, não, eu acho que o Juninho ali foi um conflito, fato, né? O Juninho ali, o Juninho, ele foi um momento que ele foi o conflito do ex-jogador com um cara que tem acho que o Juninho, em termos intelectuais, ele é acima da média, né? Então ele tem uma capacidade crítica maior que o que normalmente a gente vê de ex-jogadores. E ali houve sim o Juninho puxou um histórico. Acho que o Juninho se perdeu um pouco. Acho que aquilo deixou um pouco desnorteada também a direção da TV. Eu não vou usar o Juninho como exemplo, não, Mauro, mas assim, acho até que o Juninho. Mas, Éboli, teve um há pouco que disse assim, numa transmissão do jogo do Flamengo: muito estranho o Pedro não ter entrado. Olha, isso tem cheiro de problema do Pedro com a diretoria. Não é informação, é feeling. E aí eu acho o feeling de quem foi jogador. Né? Foi o Roger. Comentarista. Foi. Assim, o tamanho, foi exatamente o que você falou, o tamanho de um cara com o microfone que ele estava na mão. Falar isso pautou as redes sociais todas. A entrevista coletiva. Pautou a entrevista coletiva. Não tinha informação nenhuma. E o cara soltou essa. Entendeu? Eu pensei, eu nem lembrava mais do Juninho Pernambucano, mas assim, eu me lembrei agora dessa do Roger. Então, onde é que eu acho aquilo? Eu acho que houve uma supervalorização da opinião do Roger, que transformou a opinião do Roger em informação, quando ele, desde o início, disse que não era informação. No entanto, ele se posicionou de uma maneira como se ele estivesse dando uma informação, sem querer. Ele transformou o feeling dele em algo muito preciso. Então, e aí que eu acho que entra a formação, entendeu? Aí que eu acho que entra, que ainda falta para os veículos oficiais lapidarem melhor essa transição do ex-atleta para ocupar um cargo de opinião, onde ali ele está exposto de uma outra maneira, ali ele carrega uma empresa por trás. Então, assim, ele ali não está totalmente independente, né?
nós vestimos a camisa de uma empresa e temos responsabilidades profissionais, contratuais e assim por diante, né? Éticas e tudo mais. Então, essa questão da ética profissional, da ética do jornalismo, eu acho que falta isso ainda ser passado com mais clareza para aqueles que fazem a transição. Eu vejo o pulo muito abrupto. Saiu do campo, caiu na cabine de transmissão. E esse pulo muitas vezes acontece por uma necessidade de rótulo, uma necessidade de você ter ali uma marca do futebol, uma marca do esporte na sua transmissão. Faz parte do jogo, faz parte do jogo, faz parte do jogo comercial. Eu não puno aqui e nem me sinto esvaziado. Não me sinto esvaziado com a presença de ex-jogadores, não me sinto mesmo. Foi um outro ponto da sua pergunta. Não me sinto. Porque eu acho que a TV ela deixa claro os espaços. Tem espaço para os dois. E com responsabilidades, assim, atribuições diferentes. O ex-jogador, o ex-atleta, ele entra com uma atribuição, ele entra com uma responsabilidade, e o jornalista especialista no assunto entra com outra. No entanto, dentro desse pacote de responsabilidades do ex-atleta, ainda acho que falta um pouco mais de sintonia, um ajuste mais fino, para que esse ex-atleta esteja mais capacitado, mais seguro e mais dentro, mais inserido nessa nova função. Carlos Eduardo Évora, estamos chegando ao fim dessa nossa conversa. Eu queria agradecer demais sua participação na nossa Semana do Audiovisual. Então, como diriam os antigos, o microfone é seu. Eu que agradeço bater esse papo, passar aqui um pouco da minha experiência, né, nesses mais de 20 anos de rádio, TV, aí militando no jornalismo esportivo. O que eu disse no começo, não venho aqui para traçar regras, só para realmente dividir um pouco da minha experiência, porque hoje o processo é completamente diferente, processo de formação profissional. No entanto, respeito, responsabilidade, credibilidade, isso nunca pode faltar. Isso aí atravessa gerações, mas que vocês sigam os seus sentimentos, que vocês estejam sempre focados naquilo que é o correto, e o mercado vai apresentar. Hoje apresenta já um leque muito grande de opções, e que vocês tenham sucesso naquilo que escolherem para esse futuro, que é logo ali, está logo ali, já está batendo a porta. Muito obrigado, um grande abraço.